Salve, salve, eminentes irmãos e audiência querida, mais uma vez aqui no Podclave, o podcast do Rito Brasileiro, e de maneira itinerante. Hoje nós estamos aqui na 19ª Convenção do Rito Brasileiro, que acontece em Fortaleza, Ceará, onde a gente está trazendo maravilhosos irmãos, grandes irmãos. Na verdade, hoje nós temos gigantes irmãos, não só pela estatura, pela altura, mas também pelo conhecimento. E qual é o propósito desse encontro aqui? A gente desmistificar a maçonaria, falar um pouco mais e levar a essa audiência o que verdadeiramente são maçons e o que eles fazem. Hoje eu conto aqui com a presença do nosso irmão Anderson da Silva Dias, grau 33, coordenador das delegacias litúrgicas do Estado de São Paulo e assessor das Relações Públicas do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. perfeito. E o nosso irmão Lélio Lopes Ferreira Júnior, grau 33, assessor do Soberano Grande Primaz, também membro do CAC Estrela do Oriente e também Sou presidente do Tribunal de Justiça Maçônica do GOB Rondônia. só fera, rapaz. É assim a gente começa esse episódio para falar sobre liderança e engajamento nos altos graus, focado no caminho para o fortalecimento institucional. E eu vou começar aqui com o nosso irmão Lélio, porque recentemente nós estivemos naquela terra querida e vimos lá os irmãos trabalharem, o desempenho, né? Eu tenho um irmão querido de infância que está lá, que é presidente de um corpo filosófico, Bernardo Coutinho, um forte abraço, meu querido. E aí eu trago já essa tônica, né, de liderança e engajamento dos altos graus. Meu irmão, o que a gente tem feito para manter esses irmãos engajados nesse campo dos corpos filosóficos? Para manter o irmão engajado, o principal é a liderança, de quem comanda. Tem que inspirar e motivar. Para você ter um irmão engajado, ele tem que estar motivado, ele tem que saber o propósito que ele está ali, o que ele está fazendo aí, o que eu vim fazer aqui, né? Perfeito. Quando ele sabe qual é o propósito da ordem, da lógica que ele está, do corpo filosófico que ele está, ele com certeza vai se engajar cada vez mais. É isso, é muito importante, né? A gente tem que estar dedicado e entender e mostrar caminhos a esses irmãos. Né, Anderson? E em Campinas, região, São Paulo como um todo, o que a gente tem feito para engajar os irmãos? É bastante interessante, né, Deles, que quando ele falou do caminho, aí já veio uma frase na minha mente, né? Sim, Que é muito fácil você liderar homens livres. sim, Basta mostrar o caminho certo verdade. e trabalhar com muita transparência e colocar todas as regras do jogo logo no começo da iniciação de um irmão. Uhum. Então, em Campinas eu tive muito sucesso lá, que quando eu assumi, eu estabeleci 3 metas. Defini 3 metas. Primeiro, era segurar quem já pertencia aos corpos filosóficos. Ótimo. Minha segunda meta, o que eu tenho que fazer para resgatar aqueles que saíram? Perfeito. E a minha terceira meta foi trazer novos irmãos para frequentar os graus filosóficos. Meus irmãos, esse tema que nós estamos falando hoje foi uma dica de vocês. Então, mais uma vez, Misael, coloca aqui no rodapé as nossas redes sociais, por favor. Continuem participando, continuem engajando, dando sugestões. E hoje a gente traz essa temática por 2 grandes líderes. E aí eu já passo ao nosso irmão Lélio. É uma questão bem difícil de lidar, que se trata a interesses e conflitos dentro de corpos filosóficos. Como é que a gente pode minimizar esses impactos dentro dos corpos? Com muita fraternidade. Eu digo por quê. Quando você não tem controvérsias, é muito fácil você ter uma fraternidade tranquila, manter a egrégora normal. Quando você tem uma controvérsia, o que você tem que fazer? Você tem que ser humilde em primeiro lugar, como um líder, ser humilde, saber ter uma escuta ativa, escutar realmente o que o irmão está querendo, o que ele pretende. E eu digo também, olha, eu pretendo isso. O que você pretende para que nós dois voemos juntos? Perfeito. União. Entendeu? União é o que nós precisamos na maçonaria. É isso. E isso eu vejo muito como uma eficácia em gestão, porque quando a gente trata através de propostas, as pessoas começam a perceber outros valores, né? E aí, Anderson, o que precisa para a gente ter essa liderança eficaz? Você que já foi pontual, mostrando meta, objetivo e tudo mais, como é que a gente trabalha isso? Eu creio que, primeiramente, é trabalhar com muita humildade. Sim. Então, você com muita humildade, eu vejo que muita gente faz um curso de oratória. Sim. Eu fiz um curso de escutatória. Ótimo, ótimo. Com esse curso de escutatória, comecei a
escutar os irmãos. Isso foi interessante, que ali eu fui colocando cada um no seu lugar e trabalhando o empoderamento. Isso. E isso para a gente foi o máximo, porque passou uma tempestade nos altos corpos, aí depois chegou a bonança. A hora que eu comecei a colocar cada um no seu lugar, Uhum. né, de acordo com a necessidade do irmão, porque tem irmãos que têm necessidade. Sim. Agora tem outros que têm excesso de iniciativa, Isso. né? Então vamos saber aproveitar isso e tirar o maior proveito. E isso foi muito interessante, onde nós logramos bastante êxito. Isso constrói uma relação duradoura, né? As pessoas se sentem pertencentes, né? E quais são as atividades hoje que a gente pode fazer nos corpos filosóficos que possam ser duradouras? Essa é a grande pergunta. Mas, em primeiro lugar, você construir uma liderança forte, Sim. uma liderança ativa, uma liderança que sabe escutar. Não horizontal, não vertical, vamos falar até uma liderança em que você tem tanto o antigo como o novo, Isso. sabe? Escutando as ideias de cada um. Quando você escuta, quando você é empático, quando você dá o direito à voz à pessoa, ela muitas vezes, e você disse a palavra pertencimento, ela se sente pertencente àquele grupo, ela se sente efetivamente uma pessoa maçom, uma pessoa que é maçom. E para você chegar nesse nível, Certo. você tem que ser muito, quanto você já falou, muito humilde, muito tranquilo, muita paz, porque você vai ter sempre uma controvérsia para dirimir, sempre. Isso é normal em qualquer grupo de pessoas, ainda mais em grupos de iguais. Então, cada vez mais que você trabalhar liderança, e eu falo isso, né? A famosa hard skill, não, do cara ter aquele conhecimento técnico, ele pegou, leu todos os rituais, não. Ele tem que ter soft skill também. Sim, sem sombra de dúvida. E o cara tem que saber que ele é uma ponte que pode levar a pessoa para frente, mas como também essa ponte pode não levar a lugar nenhum. Nossa, Entendeu? é verdade. Então, a saída é essa. Então, meu irmão Anderson, a gente entende que é dar a possibilidade do irmão contribuir, né? Dar fafel a ele, seria mais ou menos por aí? Essa é a ideia. Acho que a nosso pensamento básico é isso. Tirar o maior proveito dos irmãos. Logicamente no bom sentido, claro, né? Então, se o irmão tem vontade de fazer, vamos apoiar. Ah, eu gostaria de apresentar trabalho. Não, você não pode apresentar só um trabalho, você pode apresentar muitos mais trabalhos, quantos você quiser. Basta avisar para a gente colocar ali no calendário e tal, para a gente organizar a casa. E isso é muito interessante. Agora, nós vamos direcionar a audiência que não está entendendo nada do que a gente está falando. Corpo filosófico, discutir liderança, cada um fazer o seu papel. E aí vamos desmistificar que também é o nosso papel aqui. O que é maçonaria filosófica, meu irmão Elébio? Maçonaria filosófica é simplesmente você trabalhar mais o seu interior, trabalhar mais a parte evolutiva da maçonaria. Você sair um pouquinho do simbolismo e conhecer a história, a legislação da parte filosófica. E com isso aí você vai adquirindo Sim. novos conhecimentos, novas curiosidades, você vai ficando curioso, você quer fazer parte daquele grupo. Como o concílio hoje Sim. chegando. Então, muita gente já tá me perguntando, né, e o concílio, quando nós vamos instalar ele? Eu falei, cara, deixa ele em Porto Velho. Eu tomei posse ontem, hoje tivemos uma reunião hoje, cedo, antes também chegou lá. E filosofia é o estudo da vida, entendeu? Então nós estamos estudando o quê? A maçonaria de ontem, de hoje e do amanhã. É o pensar para praticar, né? Simplesmente a gente ter o ato do pensamento livre, mas que ele não seja construtivo, né? Irmão Anderson, dentro do seu pensamento, então o que é a maçonaria filosófica? Eu falo que é uma grande continuação dos meus filósofos simbólicos. Sim. Né? Então eu vejo que quando o irmão ali, eu faço até um comparativo, que eu falo que é uma graduação. Então você estava no ensino fundamental, você veio para os filosóficos, você vai fazer uma graduação, começando ali nas lojas capitulares. E tanto é que a gente busca despertar aquelas virtudes que foi passadas lá como aprendiz, que foi trabalhado no grau de companheiro e no grau de mestre. Verdade. Então ela é um aprimoramento de uma maneira filosófica, porque ali cada um vai tirar o que é para você.
Verdade. E quando a gente fala sobre filosofia, lógico, a gente vai pensar em Sócrates, Platão e demais pensadores, mas a nossa filosofia de pensamento do rito brasileiro, ela é muito prática, ela é muito dinâmica. Ela constrói valores sociais do homem e depois ele constrói valores empreendedores. Eu queria ouvir de você, Lélio, essa questão de preparar o homem para o mundo, né? Eu falei, você prepara um bom homem para o mundo. Mas a maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento moral, todos nós sabemos disso. Sim. Mas quando nós saímos do simbólico e galgamos os graus, principalmente no rito brasileiro, e que você realmente trabalha a economia, que você realmente trabalha a agricultura e a pecuária, que você conhece efetivamente o que nós estamos fazendo. Verdade. Então, temos que inserir, temos que colocar a pessoa, ela vai pegar um ritualzinho, ela vai ler e tem que haver aquela discussão, tem que haver a troca. Eu aprendo contigo, tu aprende comigo e juntos nós vamos para frente. E constrói uma nova perspectiva para o ser humano que muitas das vezes você desconhecia, né? E essa convenção que nós estamos tendo aqui está sendo riquíssima pela troca de conhecimentos, de experiência de que cada um faz. E eu queria também saber do irmão Anderson, por que o rito brasileiro tem essa possibilidade dessa discussão franca e evolutiva? É que também é um rito dinâmico. Nós vivemos o hoje. É verdade. E isso é o gostoso do rito brasileiro, né? Tá, vamos estudar as lendas, as tradições, sem dúvida, mas vamos viver hoje. Então é o que o irmão que falou. Quando você sai da loja capitular, que você chega no nosso grau 19, que ele vai estudar as origens de uma sociedade que é a agricultura e a pecuária, ele fala assim, isso é rito brasileiro. Isso é o rito brasileiro. E é isso que desperta nos irmãos e nas gentes. Eu falo isso porque, acessando alguns sites lá, você começa a fazer os graus tudo novamente. Sim. Você procura subsídios para você apoiar os irmãos. Uhum. Né? Hoje eu ainda ouvi ali, né? É muito ruim isso não é do seu grau. Isso é horrível. Nossa, pelo amor de Deus. Um vergonhoso momento. Ah, meu Deus do céu. É mais fácil só dizer, vamos pesquisar junto? Isso, ótimo. Exatamente. Então isso é o gostoso do rito brasileiro. Verdade. Então quando você começa a falar do rito brasileiro, essa tônica do rito brasileiro, ele vai muito ao nosso favor, porque nós somos dinâmicos. A gente quer ver acontecer. Ótimo. E a gente, para também a audiência, só para a gente explicar, nós nos dividimos da seguinte maneira. Nós temos os capítulos, nós temos os kadoshis e nós temos os altos colégios, né? Então, dentro desse universo, a gente vai do grau 4 até o 32 e futuramente o 33, que é cedido pelo nosso Supremo Conclave. Pois bem, a gente vê que essa história que nós estamos falando, a gente passa pelo capítulo, a gente passa pelo kadoshi, e quando a gente fala do colendo alto colégio, muitos dos irmãos, e a audiência também não saiba, que é exatamente o preparatório do exercício do líder maçom. E muitas vezes o cara, não vou lá no CAC não. É isso, Lélio? É isso que eles têm que praticar? Exatamente isso. Você tem que praticar o que você defende. Por exemplo, eu defendo a maçonaria igual, uma maçonaria justa, sabe? Uma maçonaria em que nós sejamos felizes, sabe? E que nós não tenhamos controvérsia, que nós não tenhamos a famosa fofoca, sabe? Que é uma coisa que em qualquer grupo atrapalha. Juntou três. Então, a maçonaria, para mim, sabe, foi uma coisa estupenda, fenomenal, porque ela me permitiu melhorar, como ela me permitiu me conhecer, sabe? A partir do momento que você se conhece de verdade, você pode extrair o melhor de você. Nossa. E também o pior de você, sabe? Então, voltando até um pouquinho da liderança, quando você sabe quem você é, em primeiro lugar você tem que saber quem é você, para depois você conversar com o irmão e saber quem é o irmão. E quando você vai liderando com propósito, liderando com inspiração, motivando, empatia, acreditando no irmão, sabe? Tem irmão que está sumido da ótica, sumiu, 3 anos. Quando ele volta até com medo, sabe? Porque alguém vai tirar sarrinho dele. Nossa, o irmão... E acontece, né? É verdade essa, acaba acontecendo. Pouco saudável. Para te fazer, trazer o irmão e abraçar, entendeu? Graças a Deus que você está aqui, que bom que você está aqui. É uma Vamos juntos, né? tem que acalentar, tem que trazer aquele irmão que, não sei, ele se afastou, porque
não via mais motivo para continuar naquele grupo. Eu ainda bato naquela questão, Anderson, de o cara se encontrar em funcionalidade, utilidade, o que que ele leva para a vida dele. E aí, por isso que eu estou chegando todo esse caminho para a gente chegar no CAC, né? A gente chegar no Colhendo Alto Colégio, para mostrar aos irmãos o quanto é importante a presença desses irmãos no 31 do 32 para ter esse abraço hospitaleiro, para ser o empático, para poder abraçar, que tem a brincadeira, né? A gente sempre faz esse tipo de coisa, né? Normal dentro desse nosso universo, mas que a gente tem esse acolhimento, né? Sim, é bastante interessante, né, que a gente vê que o nosso soberano grande primaz, tô falando Álvaro Palmeira, quando ele estabeleceu ali esse projeto pedagógico, Sim, né, eu posso falar que ele era um ser meio iluminado, né? não tenho dúvida. Ele é iluminado, porque ele fez uma escada para você ascender até o 33. Quando chega do finalzinho ali no 32, no 31 e no 32, você já está preparando o irmão, na verdade, para ele ser um servidor, É. né? Mas é o mais interessante, Gueiros, que é um jargão que eu utilizo muito. Somos servidores da ordem, da pátria, da humanidade e de nossos irmãos. Perfeito. Sabe? Porque nós que já chegamos ali, qual que é o nosso papel? Ah, hoje eu sou um coordenador, eu sou um delegado. Legal, parabéns, isso daí é um cargo. Amanhã vai vir outro, vai me substituir. Só que eu tenho que desempenhar o meu papel de tal maneira que eu possibilite o acesso dos outros irmãos. Verdade. Então você é um tempo todo possibilitador, independente do seu cargo e da sua função. E você vê, nós estamos falando de um estado no norte, eu estou falando do estado do sudeste, e vocês veem que o rito brasileiro ele soma e direciona ao mesmo caminho. Graças ao nosso querido Palmeira, nós temos essa metodologia diferenciada do mundo inteiro, que é o construtivismo, o autoconhecer do indivíduo. E como o nosso irmão falou, e eu já continuo aqui para o Anderson responder, é essa visita interior, que vem do simbolismo que a gente precisa se visitar interiormente para reconhecer quem somos e quais são os nossos erros para evoluir. É mais ou menos esse papel nosso? Sem dúvida, eu creio que você subiu as escadas, depois você tem que descer as escadas. Sem dúvida. E quando você começa a descer as escadas, isso é o que engrandece a gente. É onde você vai estar buscando a sua evolução. Eu brinco que é o crossfit da maçonaria. Descer, que é subir de estada, porque é isso que a gente deve fazer. É o que a gente faz o tempo todo. É. E o mais legal, né, Nélio, que a gente está numa certa função que a todo momento nós somos interrogados, nós somos indagados. A gente não pode deixar ninguém sem resposta. Eu falo, meu irmão, que é o seguinte, eu trabalho com mentoria, vocês sabem disso, e às vezes a pessoa faz uma pergunta e eu não sei responder, aí eu falo exatamente o que o irmão falou, vamos buscar juntos? Isso que também é uma dúvida minha. A gente não pode ter vergonha e medo de não saber das coisas, mas também não pode inventar falácias ou lendas imaginárias e cenários da nossa própria cabeça. E o rito brasileiro nos proporciona essa liberdade, né, meu irmão? O rito brasileiro nos proporciona liberdade e o principal, liberdade de escolha. Sim. Você escolhe o caminho que você quer trilhar. O rito brasileiro, ele mostra o seguinte: meu irmão, o caminho está aqui. Eu estou te entregando o caminho. Cabe a você pegar minha mão, vem comigo, ou não. Porque nós somos todos maçons, somos todos praticantes de um rito chamado brasileiro, que para mim é um rito espetacular, que eu até me emociono quando eu falo dele. Mas não podemos esquecer também os outros ritos. Sim. A famosa autorresponsabilidade, em que você planta e colhe. O que se você plantar maçã, você vai colher maçã. Se você plantar capim, você não vai colher maçã. Então, Exatamente. plante o seu melhor, sabe? Lidere, cultive amizades, cultive paz, cultive harmonia. Se você fizer isso, você melhora automaticamente como pessoa e a outra pessoa que está te acompanhando, está te olhando lá de baixo ou do mesmo patamar, você como líder, eu como líder, você também como líder, ele vai dizer assim, pô, quero me inspirar nesse cara. Quero chegar ao seu gerenciamento, entendeu? E eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter irmão como vocês e a gente vai aprendendo todos os dias. E aí também queria saber do Anderson sobre isso. Quais são esses nossos desafios, né, institucionais e também pessoais, da gente se manter essa pessoa que continue sendo espelho? Porque nós somos humanos, né? Difícil. É uma pergunta, assim, ela é muito bem formulada, né? Porque a todo momento a gente se pergunta
para nós mesmos, Sim, né? O que eu tenho que fazer? Qual o caminho que eu tenho que seguir? perfeito. É aquela história, não tem que apontar o Mário Cisé para lá, eu tenho que colocar para cá, Exatamente isso. né? Então, quando você coloca para cá, você tem que ser a verdade. Não adianta você ser uma pedra polida se você não achar o encaixe perfeito, É, exatamente. né? Então, a todo momento você está buscando o apoio dos irmãos de tal forma e de tal sorte que ele não se sinta melindrado de abrir o coração dele para estar junto com você também. Eu concordo plenamente, ainda vou além nesse pensamento seu, irmão, porque eu vejo um futuro, eu posso estar equivocado, mas fica aí já registrado. Eu vejo o rito brasileiro sendo a grande coesão da maçonaria. Eu acho que nós vamos fazer essa costura entre ritos, entre instituições. Você vê, a gente tem Grande Oriente, a gente tem Comab, a gente tem Grande Loja, a gente tem todos os corpos filosóficos que nós somos irmãos, temos tratado de amizade, nós temos esse andar que muitas das vezes a vaidade de outros não deixam. E então eu acho que o rito brasileiro pode ajudar muito nesse processo. Você concorda, meu irmão? O rito brasileiro vai ajudar muito, sim, até por uma forma de integração que nós estamos fazendo agora com os outros ritos, reconhecendo e sendo reconhecidos, nós só temos a ganhar. Eu vou dizer mais, sabe? Quando você caminha buscando algo, você vai encontrar esse algo desde que você plante bem feito, desde que você se conecte com aquilo que você se propôs a fazer. Não quero dizer que eu e meu mano aqui, o Anderson, nós somos perfeitos, não, ao contrário, nós somos humanos, tá? Nós somos homens. E estamos onde? Numa escola de perfeição. Exato. Tanta gente vai para o filosófico, a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. E onde a gente se completa? Como exemplo em casa, como exemplo no trabalho, como exemplo na maçonaria. Se você não for esse exemplo e não buscar se melhorar, eu não vou falar melhorar o outro não, porque sempre são os outros. São os outros que avançam o sinal, são os outros que batem carro, são os outros que atropelam, são os outros que matam. Não. Somos nós. Se eu não me incluir no meio, não adianta nada. Lélio, eu vou levar o nosso irmão Anderson com uma conversa que a gente estava tendo no café da manhã. Lógico. E que é da questão da formação de líderes através dos nossos rituais. Porque o irmão estava falando comigo hoje no café da manhã que eu fico impressionado que o irmão recebe o ritual, ele do jeito que tá, pega a poeira, ele pega de volta, tá empoeirado, vai para a reunião, muitas das vezes nem leva, e a gente tá falando, meu, é todo rabiscado, tem post-it, tem anotação, foi fazer uma investigação. Anderson, esse é o melhor caminho, é estudar aquilo que nós temos na mão? Não só estudar o que você está na mão, né? Você tem que aprofundar aquilo ali. Poxa, é sobre isso. Porque tinha um objeto. O ritual, ele é uma ferramenta que ele vai te abrir o conhecimento. Sim, Mas você tem que ter aquela esperteza de buscar o algo mais. o além, é isso. Então, só voltando um pouquinho, Guilherme, se me permite, Claro. a sua assertiva ela foi bastante interessante, que o rito brasileiro vai costurar os ritos. Sim. Eu estou vivendo em São Paulo, o rito brasileiro costurando potência. Olha, é isso, exatamente. Sabe, uma sessão foi muito interessante. Você tem irmãos do GOP, da GLESP e da Comab ali, juntos, Exato. numa única iniciação. Exato. Então, e esse é o papel do rito brasileiro. Mas voltando a essa ideia dos rituais, eu falo assim, eu tenho um irmão que ele está fazendo tudo que eu quero, ele fala coisas que eu quero ouvir. Sim. E executa coisas que eu quero que parta dos irmãos. Ele se especializou nos símbolos nacionais. Verdade. Então, apenas uma palestra que ele fez, ele resolveu se aprofundar e ele está trazendo isso para nós. Nós somos rito brasileiro, então é uma coisa básica você saber dos seus símbolos nacionais, hein? E eu procurando tanto a parte esotérica de cada rito, de cada símbolo, mas também divulgando nas lojas simbólicas posicionamentos de bandeiras, explicando o porquê, olhando a bandeira do GOB, a bandeira do Supremo Conclave, tudo ali exposto, e ele corrigindo a gente. Isso é muito interessante. Muito. Então você vê que partiu de um simples pedido. Vai ter a Semana da Independência. O que a gente pode fazer para o rito brasileiro? Você proporcionou a integração desse irmão. É isso aí. Não é? E o mais interessante de você falar agora sobre a questão simbólica é justamente esse pensamento,
do como a gente pode interagir, nós, enquanto já líderes dos graus filosóficos, fazer essa integração. Eu encontro, muitas das vezes em visitas, falando assim, não, a gente não pode falar nada pro irmão que acontece lá. Eu acredito que tem que ser o contrário. A gente tem que dar pequenas degustações para os irmãos, para que eles possam, nossa, é isso que acontece lá? Será que é esse caminho, Lélio? Esse é o caminho. Quando você encontra um produto novo no mercado, geralmente tem alguém te oferecendo a provar. Isso. E não é o produto todo, um pequeno pedacinho. Exatamente. Dê sim uma parte do que você está se propondo a entregar para a pessoa provar. No caso, meu lado, consiga, né? Eu estou com Glomaron comigo, Sim. Glomaron de Rondônia, sim, né? E estou com Goba comigo. Então, e já falei com o irmão que veio comigo, temos que ver a vez dele, a vez é Glomaron. Ou seja, é uma troca, tem que ser sempre essa troca, porque com aquele irmão aprende e ele vai aprender um pouco comigo. Sem dúvida. E nessa história, com essa frase, nós somos sempre eternos aprendizes, isso é a mais pura das verdades. Nós sempre estamos aprendendo alguma coisa. Aqui eu aprendi muito já. A tua fala, a fala do Anderson, já me trouxeram alguns insights que eu vou levar, não só para a vida, mas também para o meu Oriente. Eu vou conversar com o pessoal, dizer assim, pessoal, tá na hora da gente se assumir verdadeiramente o quê? Maçom. Isso. Ser um maçom de verdade. Mas, cara, Eu penso muito e assim, Anderson, a gente já estava até conversando sobre isso, o nosso papel. Por que o que a gente estuda tanto, por que a gente pratica tanto dentro do tempo, se a gente não vai executar do lado de fora na sociedade? Quem somos nós? Flávio, não estou falando por ninguém, Flávio, me sinto um covarde em não fazer aquilo que eu estou aprendendo. Eu preciso mostrar ao mundo que somos uma escola de aperfeiçoamento e de liderança, entendeu? Porque se a gente não fizer, fala assim, isso é maçonaria? Né? Mais ou menos por aí, Anderson? Flávio, eu vou para um outro lado ainda. Eu falo assim, ser maçom, pertencer a um corpo filosófico em loja é muito fácil. Você tem que aplicar aquilo que você aprendeu aqui dentro, lá no meio externo. Sim, Porque você é um exemplo para a sociedade. verdade. Então, mesma coisa, se você pegar Fortaleza, um bando de maçons andando de terno preto aqui, opa, nós somos exemplos para todos que estão nos vendo. Sim. Né? E eu falo que essa responsabilidade que nós abraçamos, né, com eterna gratidão de pertencer a tão nobre instituição e pertencer ao Supremo Conclave, né, a gente tem que buscar forças para sempre olhar o quê? Os objetivos comuns, deixar os objetivos específicos individuais um pouco de lá e olhar para os objetivos em comum. Então é você servir de exemplo para a sociedade lá fora, mesmo que seja daquela maneira oculta, porque a gente não precisa de marketing. Faça a sua felicidade interna, exato, isso aí, o seu orgulho interno, meu papel eu fiz. Eu até brinco muito, né, que eu falo assim, ó, se cada brasileiro ir para frente da sua casa, o Brasil será mais limpo. Sem dúvida. Então, se cada um fizer a sua parte, Eu vou contar uma coisa, seja mais feliz. uma particularidade que não tem nada a ver com maçonaria, mas vale a pena. Eu tenho um cliente que pediu para eu fazer uma contratação de pessoal, né? Não é a minha especialidade, mas o cliente pediu, eu fiz lá, fizemos um levantamento de currículo e tal, que também não era uma função assim tão difícil, que na verdade era uma pessoa de auxiliar de serviços gerais. Tudo bem, fizemos a entrevista e tal, e o menino se destacou. Ele falou, Flávio, você pode fazer o acompanhamento do primeiro dia para passar a rotina? Aí, não, claro, estou lá como consultor, vamos lá fazê-lo. E aí, rapaz, eu comecei, olha, você chegou aqui, liga a luz, liga o ventilador, dá uma espanada, vê se está tudo limpinho, liga o som e tal, parará. Fui dando a rotina para ele perceber. Você abriu tudo, antes de abrir a loja, você pega uma vassoura, dá uma varrida aqui na frente, ele, varrer? Aí eu falei, dá uma varridinha aqui, juntar o dedo que tá na porta. Esse moço eu não faço não. Aí, por que não faz? Porque meus amigos vão passar e vão me ver. Aí eu parei para pensar naquilo, falei assim, o que tem de indigno alguém te ver trabalhando, você limpando a sua cidade, você cuidando da sua cidade, é mais ou menos pelo que você tá falando. Então, na mesma hora eu falei, olha, então você pode passar direto no RH, pegar sua carteira de volta, porque não será assinada, obrigado pela tua presença. E a gente tem que fazer isso na sociedade, irmão. Nós somos aqueles varredores de calçada, como o nosso irmão Anderson falou. Nós temos que manter a sociedade limpa e justa.
Esse é o nosso papel, e se a gente não se empoderar disso, a maçonaria nunca vai ser de maneira prática, e sim só no campo das ideias. É por aí que a gente vai. E detalhe, hoje eu ainda vi ali na palestra, né, é o exemplo que arrasta. Isso. Sabe? Então, eu acho que essa é uma grande tônica. Se a gente colocar isso na cabeça, não, eu sou um exemplo e eu quero arrastar. É verdade. A teoria é linda, maravilhosa, mas é a prática que leva à perfeição. Sem dúvida. Tentativa eu acerto. É isso aí. É isso aí. Ninguém acertou de primeira, né? Tivemos que ter experimentos. Meus irmãos, nós vamos agora para o nosso patrocinador master e daqui a pouquinho a gente volta. Então, já que você viu aí o anúncio do nosso patrocinador master, não esquece de acessar institutoflavigueiros.com.br. Se você tem uma equipe, se você tem um conjunto de colaboradores, precisa melhorar conhecimentos, habilidades e atitudes, institutoflavigueiros.com.br, a gente pode te auxiliar. Ah, não esquecendo da Tudo Mentoria. Você é um líder, você é um CEO, você é um presidente de empresa, precisa ampliar o seu conhecimento, trabalhar um pouco mais o seu convencimento, a sua forma de abordar e lidar com seus colaboradores? tudomentoria.com.br. E então, voltando aqui com os nossos convidados, grandíssimos convidados, estatura e conhecimento, os nossos irmãos Lélio e Anderson, nós vamos agora fazer um fechamento de exemplos, né, do que eles podem trazer a você, presidente de corpo filosófico, a você que é de uma loja maçônica, que você possa implementar enquanto verdade e que possa direcionar melhores qualidades em trabalho, atendimento, em hospitalidade e compreensão dos irmãos. Lélio, conta uma história bonita lá pra gente. Eu vou te dar o exemplo da minha loja simbólica. Hoje ela está fazendo tipo uma ação global. Sim. Um bairro mais pobre, né? Lá nós estamos tirando argumento, levando consultas médicas, levando vacina para o povo, entendeu? E nós estamos fazendo o que todo governo deveria ter feito, né? Assumir também essa parte social, levar cidadania a quem precisa. Não adianta eu chamar uma pessoa de cidadão, essa pessoa não tem sequer uma identidade, cara. Sim. Não tem sequer um título de eleitor, sabe? Então, cada vez que você consegue levar um grupo desses de homens para um bairro mais afastado, consegue tirar esses documentos que a pessoa sempre acorda 4, 5 horas da manhã, chega lá, acabou a senha. Sim. Então, você já leva lá na comunidade o cara que vai tirar a identidade, o cara que vai tirar o título de eleitor, o cara que vai fazer um exame médico com você, o médico vai fazer uma consulta contigo, leva remédio também. Isso é um tipo de exemplo. Outro tipo de exemplo, o irmão nosso faz, por conta e troca dele risco. Sim. Ele faz uma vez por mês, ele doa 150, 160, 170, 200 pratos de comida. Ele dá de comer que tem fome, né? A nossa loja dá toda a estrutura para ele. Ele vai lá, compra o material dele, com a esposa e com outros irmãos que podem ir no último domingo do mês, faz aqueles pratos e entrega. Sem pedir nada a ninguém, não pede nem para a loja. Isso quer dizer, loja, deixa eu usar a tua cozinha. Sim. Isso vai de cada irmão. Como eu falo sempre, autorresponsabilidade. Você é o único responsável pela vida que você tem levado. Se você tem levado uma vida boa, ótimo, a responsabilidade por essa vida boa é sua. Se você tem levado uma vida ruim, a responsabilidade também é sua. Vocês estão vendo? Isso não é publicidade. É a maçonaria entrando em lacunas aonde o Estado deveria estar. E a gente entra, não porque a gente quer passar por bonzinho, bons moços, não é nada disso não. É porque a gente tem um sentimento de empatia e de irmandade. Somos todos irmãos, iniciados ou não. Um exemplo como esse, a gente fala assim, mas esse é papel da maçonaria, caridade, né? É esse o papel, dois papéis, né? Então a gente pode ver o como a maçonaria pode ser integrativa através de vários exemplos. Anderson, conta lá de São Paulo alguma coisa. Bem, nobres irmãos, eu vou focar um pouco mais os altos corpos filosóficos. Isso. Tá?
eu vou focar mais os outros corpos filosóficos. Em 2023, chegou até a viralizar no Supremo Conclave o que os fatos que ocorreram em Campinas. Sim. Né? E nisso, agradeço de ter conhecido o João Vincenzo, né, que jogou nas minhas mãos, Anderson, o que você pode fazer aí para nos ajudar? Né? E eu, na época, eu fiz todos os meus graus filosóficos junto com o irmão José Antônio, lá em Varginha, o qual eu aprendi muito com ele. Bacana. Então, quando a gente caiu aquela bomba na nossa mão, eu falei que eu estabeleci as 3 metas, Sim. né? Mas o que fortaleceu as minhas metas foi principalmente a transparência, fazer o que é certo na hora certa. Dar o jeitinho brasileiro para fazer a coisa certa, não fazer coisas erradas. E isso logramos muito êxito. Perfeito. Um exemplo muito fácil, que foi o resgate de irmãos, que até então, os graus filosóficos em São Paulo, como um todo, especificamente Campinas, depois eu vou abrir um pouco o leque. Sim. Em Campinas, estava com a credibilidade muito baixa. Então, quando você começa a ligar para os irmãos, que torna aquela coisa pessoal, né? Não é apenas uma mensagem de WhatsApp. A mensagem de WhatsApp é excelente, porém, você não sabe como está o emocional daquela pessoa que está lendo e muito menos o emocional daquela pessoa que está escrevendo. E como vai ler? E como vai ler. Então, nada melhor que você ligar para o irmão, explicar o que está acontecendo e chamar ajuda. Verdade. Então, isso daí, nós começamos a lograr muito êxito com isso, que foi a tal da pessoalidade. Tá? É ligar para os irmãos, conversar com os irmãos, bater papo, e chegamos a um certo ponto que, do nada, nossa primeira iniciação depois do caos, né, foi de 17 irmãos no grau 4. Olha só, fatos ocorreram em setembro e novembro a gente estava fazendo uma grande iniciação. E tudo isso buscando, irmão, indo nas lojas simbólicas, e isso é bastante interessante, eu até indico para os presidentes de corpos, para os delegados, tem que ir na loja simbólica, é sobre isso. Você vai lá, deixa os irmãos perguntarem para você. Muitas vezes não precisamos estar expondo em termos de palestra, etc. Fica até o ágape, conversa com um, conversa com o outro, porque aquele trabalho que você faz lá no capítulo, os próprios irmãos ali dos graus capitulares serão os difusores, propagadores do assunto. E nisso eu não preciso, a minha esposa fala que se bobear eu vendo até minha mãe. Não é isso. É que se eu faço um trabalho bem feito com 5, esses 5 vão fazer com 10, esses 10 vão fazer com 15. É uma rede. Então eu não preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o mais interessante mesmo, que são aqueles irmãos, quando a gente fala da evasão. Chama o irmão para tomar um café. Chega lá, não é igual o soberano que você vai tomar um café e sai com 10 lições. Não, muito pelo contrário. Você chega lá, conversa com o irmão. Eu coloco até um exemplo muito fácil, que hoje o soberano grande primaz, ele delega os delegados. Sim, aí é isso. É uma redundância, delega os delegados até reconhecerem os graus 33, deixando somente a parte da unção com ele. E há pouco tempo atrás eu fui fazer uma sessão em Ribeirão Preto. Eu estou a 300 quilômetros da minha casa. Tá? E o mais interessante foi que tinha um irmão lá, que eu achei ele no cadastro, no extra numerário. Liguei pro irmão. Olha, tô precisando de você. Pô, mas quem é você? Eu expliquei para ele, tal. Olha, eu só quero uma missão sua, cara. Você vai pegar o Ney na rodoviária e levar ele até a loja. Porque como assim? E o que eu preciso para participar? Eu falei assim, vamos regularizar aqui agora. Pronto. Regularizei um irmão, hoje a todo momento ele tá me ligando. Ele falou que ele fez a investidura dele, depois de 5 anos nunca ninguém mais falou com ele. Olha, mas também você usou o gatilho de urgência, de necessidade, de integração, você foi quase um programador neurolinguístico. Eu chego a falar pro Juliano, você está presente em todo lugar sem saber, cara. Sim. Logicamente que eu uso pro lado bom das coisas, né? Mas você fala assim, então, qual é a dica do sucesso que eu estou tendo? Primeiro, levar o rito brasileiro nos lugares mais distantes. Fundamos um capítulo em Barretos.
Pô, Barretos tinha uma loja do Rito Brasileiro. Só que lá começou a vir irmãos de Uberaba, irmãos de Frutal, irmãos de São José do Rio Preto. Pô, então é um capítulo que começou com 4 irmãos, hoje está com 25. Fomos reerguer o Colendo Alto Colégio, um Kadosh, lá em Iguape. Mas o que me levou a fazer isso lá, prefeito? E foi bastante interessante, Gris, que eu fui fazer uma sessão em Itu e 2 irmãos que vinham colar o Grau 31 sofreram um acidente. A caminhonete dele virou uma latinha de sardinha. Caramba. A minha consciência ficou pesada. Pô, ele estava saindo lá de Iguape para vir aqui em Itu. Gente, é ideia só assim para falar para os irmãos, é 500 quilômetros. Sim. Eu saí da minha casa, fui lá em Iguape, colei os graus dos irmãos. Caramba. E já cheguei lá, vários irmãos grau 30 parados, porque não tinha como vir fazer um colendo alto colégio. Então vocês estão vendo aí, meus irmãos, essa questão dos exemplos é a disponibilidade e também a presença. E não adianta a gente ter um lindo discurso se a gente não está presente, se a gente não está disponível, se a gente não integrar. E esse é o nosso papel. Bom, a gente vai chegando aqui no momento final, eu agradeço muito a presença dos irmãos, mas antes eu gostaria de convidar os irmãos. Hoje, gente, como vocês viram, a gente está de maneira itinerante, então a gente não tem aqui, né, os nossos produtos da nossa loja virtual, mas acesse aí. O nosso Misael está colocando o endereço aqui no rodapé. Acesse, coloca o vídeo também, Misael. As pessoas acessarem os nossos irmãozinhos no portal do irmão, né? Inclusive nós temos uma comenda fantástica lá, a comenda da fundação do Supremo Conclave para a Inglaterra e Gales e também agora do Supremo Conclave do México. E para que serve essa comenda? Serve só para você ostentar? Não, serve para você se orgulhar. Você contribuindo com essas medalhas, você está ajudando a construção da nova sede do Supremo Conclave do Rito Brasileiro e a gente evoluir por aí em diante, tá bom? Então, gostaria de deixar só um adeus aí, um até breve aos irmãos. Lélio, fala aqui com a nossa audiência e a gente vai seguindo aqui. Por favor, Lélio. Guilherme, eu quero agradecer de coração esse momento ímpar para o Rito Brasileiro de Rondônia, momento ímpar para as ordens capitulares. Eu fui presidente, apesar do capítulo, eu fui o presidente do Kadosh, no Alto Colégio eu sou mestre de cerimônias, né? Porque diz que quando a gente lê mais um pouquinho e um irmão precisa de ajuda, ele me queria como primeiro vigilante. Eu falei, não, cara, deixa eu ficar com o mestre de cerimônia, deixa eu te ajudar. E você é um excelente mestre de cerimônia. Obrigado. E a ideia é essa, sabe? Ninguém que você quer saber, presidente de alto corpo, ninguém quer saber a tempestade que você está passando, não, tá? Tô falando no teu olho. Ele quer saber que você leve aquele barco a um porto seguro. Ele quer que você seja o exemplo. Então, se você tiver as características de um líder, que eu acho que todo presidente de alto corpo tem que ter um treinamento em liderança, pelo menos, alguma coisa nesse sentido, sabe? A famosa soft skill que eu falo, sabe? Para você ter dentro de você a empatia, o cuidado, a cautela, saber o momento certo de falar com o irmão, tá? Não agredir, fica tranquilo. Tudo que vai e volta. Então, se você leva o bem, você só recebe bem. Se você abre um sorrisão aqui, você recebe um sorriso de volta. Você entrou no elevador ali, então uma pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe? É o básico. Somos energia, irmão. Somos energia pura. O básico. Se a gente fizer o básico na nossa vida, sem esquecer uma coisa muito importante, uma pessoa que está sempre ao lado da gente, as cunhadas. Ah, sem dúvida. Eu não dou um passo sem minha cunhada, sem a minha esposa, desculpa, sem a cunhada de vocês. Hoje, ela estava num evento lá embaixo, e eu enrolado para devolver um carro que ela alugou. Ela falou assim, eu vou pro evento da esposa do soberano. Eu falei, bah que vai ser que vai ser bom. Você vai escutar muita coisa boa. São as nossas consciências. Trocas, são as nossas consciências, são as nossas verdades. Se são as pessoas que realmente, se você quer mudar, veja com ela. Quando eu faço, às vezes, sindicância, pessoas que levam para sindicância, e não vou sozinho. Eu levo minha esposa junto. Ela vai falar. Humaniza, né? Ela vai falar o que é maçonaria para a esposa daquele rapaz, sabe? Quando ela conversa, depois eu fecho com ela. Eu falei, e aí? Me conta, o que você conseguiu extrair?
que nós conseguimos de bom nisso aqui, sabe? Mais um exemplo, meus irmãos. Vamos aproveitar essas melhores práticas aí para a gente levar. Obrigado, Lélio. Isso. Muito obrigado pela presença. Anderson, palavra final. Bem, eu só tenho a agradecer aos nobres irmãos de estar aí se dedicando o tempo e assistindo o nosso podcast, né? E que tem uma tônica muito interessante, que é levar esse conhecimento e essa possibilidade dos irmãos se apresentarem realmente, passar um pouco da experiência, né? E com muita humildade se colocar à disposição para ajudá-los, essa é a nossa grande essência. Se todo mundo caminhar juntos, juntos somos mais fortes, sem dúvida, né? Quem vai lograr êxito com tudo isso? São os nossos corações, o nosso Supremo Conclave do Brasil e o nosso amadíssimo rito brasileiro. Nossa, legal. Muito obrigado. De norte a sul, de leste a oeste, é o rito brasileiro no coração de vocês. Beijo, seu irmão, e até a próxima.